maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, Deus nos dá o privilégio de nos reunirmos para buscar a sua face e ouvir a sua voz. Portanto, aproveite esse momento de culto, esse momento de estar diante do trono da graça do nosso Deus com toda a sua força. Deixe de lado as suas dificuldades, os desafios, as coisas que você tem a fazer e aproveite esse tempo que o próprio Deus separou para que possamos estar juntos. Sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o 5º domingo do tempo comum. É tempo de observarmos aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, apreendermos isso e aplicar no nosso dia a dia. Ouçamos agora o prelúdio executado pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Nesse mesmo espírito de adoração, eu te convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor, Tu és Criador de céus e terra, o dono de todas as coisas, e nós nos prostramos diante de Ti. Pois, afinal de contas, cumpre-nos Te louvar, cumpre-nos adorar-Te, pois Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Por isso, neste momento especial para nós nos reunimos na Tua casa para buscar a Tua face e ouvir a Tua voz. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Mesmo na tempestade podeis andar, mesmo nas dificuldades, nós temos o nosso Deus ao nosso lado, Deus em que nós podemos caminhar junto e ter Ele no nosso coração. E é isso que o Coro Aidea Moraes vai cantar, nos relembrando disso. Andai com Deus, obra de Rodgers and Hammerstein, nas vozes do coro, regidos pelo reverendo José Mirabô, com acompanhamento ao órgão de Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de adoração. Oh
É chegado o momento de abrirmos a palavra de Deus e o texto indicado pelo lecionário cristão para esse quinto domingo do tempo comum é o Salmo de número 112. Salmo de número 112, você vai abrir a sua Bíblia, bem no meio da Bíblia você tem o livro dos Salmos, e no livro dos Salmos você vai encontrar o Salmo de número 112. Façamos a leitura da palavra de Deus que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. No salmo que acabamos de ler, o salmo de número 112, no verso 4, o salmista vai constatar que ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. E nós necessitamos dessa misericórdia de Deus, pois nós somos seres falhos, seres pecadores. Neste momento de contrição, você é convidado a se colocar perante o Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão por eles e colocar as suas súplicas perante o Senhor, tendo a certeza de que o Todo-Poderoso está com os ouvidos atentos à sua oração. Falemos com Deus. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. És tu, Senhor, o Deus da nossa vida, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus puro, santo, cheio de honra, glória e poder. E nós, ó Pai, somos teus filhos, e só somos teus filhos por obra da tua graça, que enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados. E é por ele, Senhor Deus, os nossos pecados que nesse momento nos encontramos ajoelhados diante de ti, Senhor. Confessamos, Senhor Pai, as nossas faltas e te clamamos. Tende piedade de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa fraqueza. Não nos permita cair em tentação. Que teu Espírito Santo trabalhe dentro de nós e nos dê, Senhor Deus, o discernimento do que é certo e do que é errado. Te pedimos, Senhor Deus, que outra vez apague as nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Pai, é a nossa oração. Te pedimos ainda, Senhor Deus, que conceda-nos, ó Pai, do teu auxílio nos momentos de dificuldade. O que seria de nós se não fosse o teu agir? O que seria de nós se não fosse o teu cuidado? Por isso nós te agradecemos. Colocamos diante do Senhor os teus filhos que sofrem dificuldades das mais variadas. Aqueles que enfrentam enfermidades, problemas, Senhor Deus, na saúde, finanças, família, problemas profissionais, são dificuldades das mais variadas, mas nenhuma delas, Senhor Deus, pode se opor ao teu querer. Por isso confiamos em Ti e te rogamos, ajuda-nos. É a nossa petição, cheia de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. O salmo que lemos hoje também nos convida à confiança no Senhor. Afinal de contas, o Senhor é o dono de tudo que somos, é o dono de tudo que temos. Ele é o Senhor dos milagres das nossas vidas. Hoje mesmo, tenho certeza que você já experimentou um milagre. Você abriu os seus olhos, você está podendo participar do culto do Senhor. Olha que maravilha que Deus proporciona na vida de todos nós. E o momento do ofertório, ele é isso, é o momento da nossa gratidão a Deus, o nosso reconhecimento da soberania dele
em nossas vidas. E para isso, nós, nesse momento, nos colocamos neste mover, trazendo nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E fazemos isso com alegria no coração. E você pode participar desse mover, para isso, usando os meios digitais, eletrônicos digitais disponíveis a essa finalidade. Você pode fazer a sua transferência e o seu Pix de forma prática e segura. Vamos orar consagrando os dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, que privilégio e que alegria poder participar deste mover na Tua casa, de poder trazer nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor, de poder assim reconhecer que Tu és o dono de nossas vidas, tudo vem de Ti e somente do que é Teu te damos, Deus. E nesse momento pedimos-Te que nada falte, nada falte na vida dos ofertantes e dizimistas e que sigamos podendo proclamar a Tua obra em todo o mundo. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, onde faremos a leitura de versículos 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O mundo é cheio de ideologias. Todos parecem querer te cooptar. Alguém sempre lhe oferece um lado e diz que este é o melhor. São ideologias políticas, filosóficas, correntes de pensamento dos mais variados. E às vezes nós nos deixamos persuadir, às vezes nós nos deixamos levar. Uma prova inconteste é a questão política no nosso país. Não vou entrar em mérito de lado A ou lado B, mas nós vemos dois grupos que ficam ali tentando chamar a sua atenção e te cooptar de todas as formas. E lhe dão a falsa ilusão de que isso verdadeiramente vai resolver a sua vida. Eu não quero dizer que algumas filosofias não têm coisas boas e que até mesmo podem ser aplicadas, mas nenhuma delas vai resolver por completo o problema da nossa sociedade. Afinal de contas, o problema da nossa sociedade tem uma raiz muito profunda e que nenhum homem consegue resolver. É o pecado. O pecado está no cerne de tudo que é ruim, de tudo que traz sofrimento, de tudo que traz dificuldade. Tudo aquilo que o homem tem sofrido tem uma única razão: o pecado. E nenhum desses sistemas, nenhuma dessas filosofias, nenhuma dessas ideologias pode fazer com que isso seja resolvido. A única coisa que pode resolver essa questão é entender Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossa vida. Ele é aquele que foi à cruz para nos remir de nossos pecados e dessa forma, de uma vez por todas, resolver esse problema. Mas o homem não entende. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na igreja de Corinto, uma igreja muito cheia de dons, com várias pessoas e que também lá povoavam muitas filosofias. Você deve perceber que no versículo 12, ainda do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai citar alguns grupos. Vai dizer que as pessoas são de Paulo, de Apolo, de Jesus ou de outro grupo qualquer. As pessoas eram cooptadas também dentro da igreja. Afinal de contas, a cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade onde havia muito intercâmbio cultural, filosófico e também religioso. E essas coisas se encontram também
dentro da igreja. O apóstolo Paulo está lidando com essas questões. Está dizendo que a loucura da pregação suplanta qualquer tipo de ideologia, que muito maior do que qualquer tipo de filosofia é Jesus Cristo. E é isso que ele começa a dizer, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, olha, as pessoas podem ouvir e não entender, julgar loucura, mas nós sabemos exatamente o que aconteceu conosco a partir do entendimento do que Cristo fez. Por isso é poder de Deus para a nossa vida. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a louca a sabedoria do mundo? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês estão aí se deixando levar pelas vãs filosofias, por essas ideologias, Deus transtornou tudo isso, porque o homem, apesar de todos esses conceitos, apesar de todas essas categorias de pensamento, apesar de todas essas formas de ver o mundo, não consegue entender Deus. Deus é o ser completamente outro, é aquele que está completamente fora da nossa esfera. Então, por mais que a gente categorize, por mais que a gente mensure, por mais que a gente queira medir Deus, ele está completamente fora do nosso pensamento. E é isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, o homem por si só é incapaz de entender a Deus. Então é o próprio Deus quem se revela, é Ele quem se torna visível, é Ele quem diz, olha, eu estou aqui. E assim Ele fez através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que desceu dos céus, tornou-se gente como eu e você, e nós vimos a sua face, face como do unigênito do Pai. O próprio Cristo diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Nós podemos ver em Jesus um rosto humano, aquele que percebeu as nossas mazelas e as nossas dificuldades, e ainda assim é Deus. É o próprio Deus quem se revela. E ele segue dizendo, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O apóstolo Paulo está dizendo no seu discurso, olha só, nós sabemos que os judeus não conseguem entender um Messias que fora crucificado, aquele que morreu, porque para o judeu isso é vergonha, isso é vexame. Então eles pedem um sinal, olha, me prova que esse Jesus é quem você diz que é. Me prova que esse Jesus me dá um sinal de que ele é o Filho de Deus. E eles não conseguiam enxergar, apesar de tudo o que Jesus fez. E os gregos não entendiam, porque eles queriam compreender através da sua intelectualidade, através do seu conhecimento, da sua inteligência. Eles olhavam para essa história e não compreendiam como um Deus vai morrer por homens pecadores como nós. Afinal de contas, os deuses gregos eram caprichosos, muitas vezes mais humanos do que todos nós, eram demasiadamente inclinados às nossas próprias paixões. Por isso eles não entendiam um Deus que amava incondicionalmente, que não exigia um preço como o que os homens exigem. Eles não conseguiam captar e nem entender a mensagem da cruz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo encerra dizendo não que Deus é louco, nem que Deus é fraco. Ele está dizendo que nós somos limitados, e qualquer coisa que Deus faça, nós não somos capazes de entender. Nós não somos capazes de assimilar, pois somos limitados e falhos dentro da nossa própria humanidade. Estamos encerrados nessa nossa natureza pecaminosa humana. E Deus é algo completamente diferente de nós. Eu e você só conhecemos Deus porque Ele quis ser conhecido por
por nós. E é por isso que nós vamos pensar um pouco sobre as seguintes coisas. É o próprio Deus que se revela a nós. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Bom, a pregação é chamada de loucura porque, na realidade, nós não somos capazes de compreender. Imagine só, um Deus vive nas mansões celestiais, é todo-poderoso, criador de todas as coisas, e esse Deus, por amor, resolve tornar-se gente como eu e você. E esse Deus que se torna gente desde bebezinho, começa a sofrer as dificuldades de um mundo caído. Você deve se lembrar, Herodes manda matar as crianças abaixo de 2 anos e começa a viver ali as dificuldades desse mundo de pecado. Vai sofrer na mão dos homens, vai ser traído com um beijo por um amigo, será negado por outro e, por fim, crucificado na frente de sua mãe. Racionalmente, ninguém gostaria de fazer algo assim. Racionalmente, ninguém faria isso. Quanto mais um Deus. Se um ser humano não seria capaz de fazer isso por outro, imagine um Deus que não precisa passar por nada disso. Por isso que nós não compreendemos. Por isso as pessoas até hoje, ouvindo essa antiga história, não conseguem entender o que se fala e o que se diz. Porque é loucura. Um Deus que ama tanto, que conhece os homens, que os vê bem de perto, que encontra as suas mazelas e sente por elas, afinal de contas foi afligido pelo pecado da humanidade, deveria desistir. Ah, Pai, passa de mim esse cálice, estou indo embora, desisti, esses homens não merecem. No entanto, Jesus não fez isso. Ele disse, seja feita a tua vontade, e foi para a cruz. Por isso que não é possível racionalmente, com a nossa lógica humana, com as nossas categorias de pensamento, entender plenamente essa mensagem. É o próprio Deus que se revela. O próprio Deus que se mostra, o próprio Deus que vem em nossa direção e transforma a nossa história. Se você está interessado hoje no que acontece aqui, é porque Deus já se revelou a você. Você está na frente de uma tela, talvez no seu celular, numa tela de computador, ou mesmo no seu aparelho de TV, e você está fazendo isso com amor, com devoção, porque Deus se revelou a você e, através disso, você foi capaz de compreender o seu amor por você. E talvez várias vezes você se pergunte, poxa, mas eu falo disso para outras pessoas, eu chamo para ir à igreja, eu convido para assistir, e as pessoas não se interessam, não são capazes ainda de compreender. Não significa que Deus não se revelará a elas. Você precisa continuar convidando, você precisa continuar testemunhando, você precisa continuar pregando, mas até o momento não receberam a capacidade de entender a loucura da pregação. É o próprio Deus que se revela, se revelou a mim e se revelou a você. A loucura da pregação ela é entendida através da ação do Espírito Santo, que é a maneira que Deus usa para se revelar. Eu e você somos incapazes de entender. E a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que nos dá entendimento da verdade, da justiça e do juízo. É Ele que faz com que nós entendamos o Cristo que morreu e ressuscitou. É Ele que faz com que essa mensagem se torne real dentro da nossa vida. Que nós possamos olhar para nós mesmos, entendermos que somos pecadores, que carecemos de perdão, que a nossa vida longe de Deus nos leva ao inferno, que o pecado na nossa vida só causa dor, sofrimento e tristeza. E que nós precisamos de salvação. E o Espírito Santo mexe dentro do nosso âmago, muda-nos por completo por dentro, a ponto de nós cairmos na nossa própria reflexão e falarmos, Senhor, preciso de Ti, tende piedade de mim. E aí, há salvação dentro de nós. É o Espírito Santo que o próprio Deus envia, que nos faz compreender isso que as pessoas muitas vezes até zombam. Não entendem, dizem que Deus não existe, que nós somos lunáticos, alienados. Mas o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração e nós somos capazes assim de compreender a loucura da pregação. E por último,
Deus mostra que nós somos fracos, mas Ele é forte. O texto nos fala da limitação humana para compreender a mensagem, a loucura da pregação, que não adianta ficar exigindo prodígio, sinal ou até mesmo qualquer tipo de conhecimento intelectual. Nós somos limitados demais e nós precisamos entender isso. Nós somos limitados e é preciso ter fé. Se nós somos limitados, nós simplesmente devemos crer num Deus que pode tudo. Todas as coisas, inclusive salvar a mim e a você, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, tudo aquilo que parece ser completamente impossível ao ser humano, tudo aquilo que parece ser imutável para nós que somos falhos e limitados, para Deus não é. Afinal de contas, Ele pode todas as coisas. E Jesus nos provou isso na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou. Nós pregamos o Cristo ressuscitado, pregamos o Cristo que passou sim pela cruz do Calvário, verteu o seu sangue, nos pagando assim os nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está nos céus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É assim que diz o credo apostólico. O nosso Deus não tem limites. Enquanto nós somos finitos e limitados, o nosso Deus é infinito e ilimitado. Enquanto nós somos mortais, o nosso Deus é imortal. E assim, quando nós cremos pela fé que Deus pode todas as coisas, tudo se transforma. Um novo mundo se apresenta diante dos nossos olhos. E a loucura da pregação parece cada vez muito mais concreta dentro de mim e de você. Porque não é simplesmente o Cristo que morreu e ressuscitou, mas é o Cristo que está ao nosso lado todo dia. Como Ele mesmo prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é viver sozinho as nossas dificuldades e os nossos desafios. É ouvir o próprio Cristo dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É saber que todo santo dia é um novo dia de testemunhar os prodígios do Senhor. Um novo dia de viver e experimentar o seu cuidado, o seu amor e a sua graça. Por isso as pessoas não compreendem, pois é o próprio Deus que se revela. E Ele se revela através da ação do Espírito Santo. E quando nós entendemos isso através da ação do Espírito Santo, nós nos enchemos de fé. E sabemos que as nossas limitações nunca poderão limitar o nosso Deus. Desejo no meu coração que você aplique isso no seu dia a dia. Nunca se esqueça, você é amado por Deus. Ele te ama e veio na sua direção. O Espírito Santo habita em você. E Deus lhe deu fé para viver todo dia sobre a sua graça, o seu amor e a sua proteção. Adentramos ao tempo das comunicações. Nós estamos próximos daquele período de festividade popular conhecido como Carnaval. E nós temos horários especiais para algumas das nossas programações. No domingo, dia 15, nós só teremos apenas o culto matutino das 10h30 da manhã. Não teremos nesse único domingo o culto vespertino das 18 horas. Você sabe, é um tempo de muita agitação popular, um tempo perigoso, e para resguardar os membros da igreja e também toda a nossa propriedade, o Conselho da Igreja decidiu nesse domingo, dia 15, que não teremos o culto vespertino das 18 horas. Então, guarde bem. No domingo, dia 15, nós não teremos culto vespertino das 18 horas, mas o culto das 10h30, normal, e eu espero você aqui. Estaremos juntos. E na quarta-feira, dia 18, quarta-feira de cinzas, nós não teremos o encontro de paz. Nesse dia, não teremos o encontro de paz às 18h30. A partir daí, a programação retorna ao normal. Nós não teremos também, ao longo desse mês de fevereiro, o Socorro Divino. Guarde bem aí. Nós retornaremos com ele no mês de março. E não se esqueça de curtir as nossas páginas, de compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. São mensagens postadas diariamente que eu tenho certeza que não somente abençoam a sua vida, mas abençoarão também todos aqueles para os quais você enviar. Então, participe também, faça parte desse esforço de estarmos bem presentes também nas redes sociais. É momento de orarmos juntos a oração do Pai Nosso. Por isso eu te convido a fechar os olhos e falarmos assim.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.